Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Iniciamos hoje uma nova série sobre o livro de Romanos. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas das passagens que usaremos como base para o nosso estudo. E também é importante nós orarmos a Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Querido Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir nesse momento que Tu nos ajudes nesse estudo, nos ajudes a compreender o que Tu queres para nós e que também nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Abençoa a cada um que nos acompanha nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Convido então você para ler comigo alguns poucos versículos do primeiro capítulo do livro de Romanos. E nós vamos ler o capítulo 1, verso 16 e 17, e logo a seguir leremos também o verso 20, 21 e 22. Vamos lá então? O texto sagrado nos diz o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Apóstolo Paulo, que escreveu essa epístola, está falando isso. Então vamos lá. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E adiante, no verso 20, 21 e 22, nós lemos o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, semelhante às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Paulo escreveu essa sua epístola aos Romanos quando estava na cidade de Corinto, no ano 56 a 57 depois de Cristo, durante sua terceira viagem missionária. Sobre a fundação dessa igreja em Roma, sabemos muito pouco sobre ela. É possível que tenha sido organizada por um grupo de cristãos, judeus ou gentios, ou ambos, convertidos em Jerusalém, conforme nós lemos lá em Atos, capítulo 2, versos 10 e 11. Quando Paulo escreveu essa epístola, a igreja em Roma já era conhecida em todo o Império Romano pela fé que os crentes demonstravam. Isso aparece lá nesse capítulo 1, no verso 8. Segundo estudiosos, a população da cidade de Roma, nessa época, chegava a 1 milhão de moradores, e sendo a população judaica, no máximo 6% desse total. Há comentaristas que entendem que a igreja em Roma não era uma organização eclesiástica fortemente unida, mas sim uma igreja formada por pequenos grupos de crentes. Isso aparece em Romanos 16. Mas porque Paulo teria escrito uma epístola, essa carta, a uma igreja localizada na capital do Império Romano? Paulo teve pelo menos 4 motivos para escrever a epístola aos Romanos. O primeiro é que ele queria preparar a igreja para quando fosse visitá-los. O segundo é que ele pretendia que Roma se tornasse um ponto de apoio para expandir seu trabalho missionário na região da Espanha, onde ele ainda não havia ido. Sua exposição completa do Evangelho nessa carta teria fornecido uma base sólida para que aqueles crentes lá de Roma pudessem participar dessa missão. Terceira coisa, ele também pode ter escrito essa exposição do Evangelho que lemos em Romanos como um legado para as igrejas em geral, especialmente se o seu ministério terminasse prematuramente. E o quarto motivo é que Paulo pretendia atender às necessidades espirituais dos cristãos na igreja em Roma, pois alguns dos problemas comuns de todas as igrejas locais primitivas estavam acontecendo lá. Esses problemas incluíam conflitos internos
principalmente entre crentes judeus e gentios, bem como ameaças externas, notadamente vindas de falsos mestres. Uma característica dessa epístola é a sua explicação lógica de como a justiça de Deus pode salvar pessoas, levando-as a ter a vida eterna ao lado dele, ao lado de Deus. Pode-se dizer que Romanos é a única parte da Bíblia onde se encontra uma apresentação detalhada das principais características da doutrina cristã. Apesar de Roma ser uma cidade repleta de problemas sociais, tais como escravidão, injustiças, violências e imoralidades, Paulo não abordou diretamente esses temas. O motivo é que a abordagem dele foi mais abrangente. O princípio em pauta era que todas essas questões são resultantes do pecado humano e do fato das pessoas se afastarem de Deus. Ele defende em sua epístola que a resposta positiva ao Evangelho é a única solução para resolver todas essas questões de forma definitiva. O argumento é que o ser humano não consegue salvar-se sozinho, mas depende de Deus para fazer isso, através da fé no Salvador Jesus. Em Romanos, no capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, Paulo faz uma análise sobre essa questão e mostra que as pessoas, por melhores que pareçam externamente, elas são pecadoras. O problema do pecado é que ele é devastador, por não apenas afetar a pessoa, aquela pessoa que peca, mas também o pecado afeta a sociedade onde vive. A solução que Deus oferece para neutralizar os efeitos do pecado na raça humana é o Evangelho, dado que quem aceita Jesus é transformado. No próximo quadro, o que Romanos nos diz sobre pecado e sua dinâmica. Como podemos entender sobre o que é pecado? Como ele começa e quais são suas consequências ao lermos essa epístola de Romanos? O texto de Romanos, desse texto, nós destacamos 4 pontos que nos ajudam a começar a responder essa pergunta. O primeiro ponto é que o pecado começa quando excluímos Deus de nossa vida. Em Romanos 1, no capítulo 1, verso 28, na parte inicial, ele fala sobre o pecado dos seres humanos. Nesse texto nós lemos: "E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm." Nesse versículo, Paulo pode estar se referindo a toda a raça humana após a queda de Adão e Eva ocorrida no Jardim do Éden, ou, em outro nível, pode estar se referindo a certas civilizações que viraram as costas para Deus. Ou, em nível individual, o versículo pode ser aplicado àqueles que mergulham de cabeça no pecado. A expressão grega original do texto, traduzida como modo de pensar reprovável, tem a ver com aprovar ou não algo por meio de testes. Essa expressão era usada quando se testava metais, por exemplo, o ouro, para verificar se ele era genuíno. Paulo está nos dizendo aqui que esses pecadores testaram Deus e concluíram que ele não é real e por isso o rejeitam. Talvez tenham orado e pedido a Deus que poupasse a vida de uma criança ou de um ente querido, mas essa pessoa morreu. Talvez tenham pedido para Deus os livrar de algum problema, mas as coisas só pioraram. Então, concluíram que Deus não seria genuíno e, por isso, eles os excluem a Deus de suas próprias vidas. O que está acontecendo aqui é que, na prática, essas pessoas julgaram Deus e concluíram que ele é fraco, ele é falso ou ele é um impostor, pois ele não fez o que eles queriam. Portanto, em vez de buscar conhecer Deus e se submeter aos seus caminhos, como revelado na sua palavra, nas Escrituras, eles não acharam adequado mantê-lo como Deus, o Deus deles. E, por isso, devem ter pensado: se é assim, se Deus não aliviar o meu sofrimento,
Se ele não faz o que eu quero, então eu não quero tê-lo como Deus. Eu não quero me relacionar com ele. A partir disso, excluíram Deus de suas vidas. Esse é sempre o primeiro passo no pecado. Em vez de nós nos submetermos a Deus por obediência à sua palavra e preservarmos e perseverarmos nas provações, simplesmente viramos as costas para ele. Quem age dessa forma está assumindo que sabe mais do que Deus em como ser feliz aqui na terra. E como sabe mais do que ele em como seguir a vida sem ele, incluindo o que fazer após a morte. No próximo quadro, vemos o segundo ponto que nos ajuda a responder sobre o que Romanos nos diz a respeito do pecado e da sua dinâmica. O pecado se enraiza quando as mentes são depravadas. Nesses casos, Deus poderá deixar a pessoa rebelde se afundar cada vez mais. O mesmo versículo de Romanos 1:28, na sua parte final, diz o seguinte: Deus os entregou a uma mente depravada, ou seja, uma mente que tem uma disposição mental reprovável, para fazer aquelas coisas que não são adequadas. Esse texto é curioso porque o fato de Deus os entregar a uma mente depravada não implica que Deus seja, de alguma forma, responsável pelos pecados dessas pessoas. O que ocorre é que Deus simplesmente não mais impede que a pessoa se rebele contra ele, ao tempo em que deixa livre todas as consequências mais daquelas atitudes que são responsáveis por aquela pessoa. Tanto as consequências ruins do pecado quanto o próprio pecado na vida do pecador passam a ter um efeito de castigo da rebelião que está ocorrendo. Como desprezaram conhecer Deus e seguir seus caminhos, Deus os entrega a terem uma mente incapaz de fazer julgamentos morais confiáveis. Fazer aquelas coisas que não são adequadas, que aparece no verso 28, inclui fazer aquilo que é cruel e errado dentro do próprio julgamento humano natural. Jesus fala em Marcos capítulo 7, versos 21 a 23, que todo pecado começa na mente ou no coração. O texto diz o seguinte: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Palavras de Jesus. Muitos desses pecados que Jesus lista se sobrepõem à lista que Paulo apresenta aqui. Mas o ponto é que o pecado distorce nosso pensamento de modo que não o vemos na perspectiva de Deus. Começamos a pensar que o pecado não é tão ruim, porque ele nos dará o que realmente queremos na vida. Então, nos justificamos e culpamos os outros. Assim, o pecado começa quando deliberadamente excluímos Deus de nossas vidas. Ele se enraiza, o pecado, quando Deus nos solta e nos entrega a mentes reprováveis e espiritualmente fechadas. No próximo quadro, vemos o terceiro ponto que nos ajuda a responder sobre o que Romanos nos diz a respeito do pecado e da sua dinâmica. O pecado prejudica as relações interpessoais. Paulo apresenta uma lista que identifica mais de 20 de pecados. Exceto aqueles que dizem os que odeiam, referentes àqueles que odeiam a Deus, a lista contém pecados destrutivos relacionais entre pessoas. Quando eles são praticados, as pessoas, famílias e sociedade acabam sofrendo. Paulo não está dizendo que todo pecador é culpado de todos os pecados da lista. O que ele está mostrando é que os pecados da raça humana operam no pensamento, nas palavras e nas ações. De um modo geral, o pecador busca impor o que ele deseja, mesmo que isso signifique destruir a reputação ou até a vida de alguém que o atrapalhe ou se contraponha a ele. Em Romanos capítulo 1, no verso 29,
Paulo se refere a pecadores cheios de sentimentos reprováveis. Diz o texto: estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, inveja, homicídio e discórdia. E ele segue no verso 30 e 31, dizendo e citando alguns perfis pecaminosos. Ele diz: difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Note que o termo cheios de sentimentos reprováveis, que nós lemos ainda há pouco, do verso 29, indica que esses pecadores não têm apenas uma leve tendência ou inclinação para esses pecados, mas estão repletos desses comportamentos pecaminosos. No próximo quadro, apresentamos uma figura que nos ajuda a entender o significado de alguns desses pecados. E aí você tem, começando pelo aquele lá em cima, inimigo de Deus, depois seguiremos pelo lado direito. O que é então, o que significa então esse tipo de pecado? Inimigo de Deus é um termo aplicado à pessoa de Deus e não aos outros. O inimigo de Deus o vê como uma barreira entre ele e os seus prazeres. Maldade é o próximo quadrinho que tem aí no nosso gráfico. Refere-se à vontade ativa e deliberada de corromper e infligir dano. Terceiro, a ganância. Significa o desejo excessivo de ter mais, sem se importar com o efeito sobre os outros. É o egoísmo ilimitado. Quarto, é a inveja. Diferente da cobiça, que deseja algo para si, a inveja quer que o outro não tenha. Engano, palavra grega original usada para isca de pesca. Refere-se a qualquer tentativa deliberada de enganar alguém para o seu próprio benefício. Malícia, o número 6, é maldade consciente e intencional, ou ainda a pessoa que sempre supõe o pior sobre os outros. É o oposto do amor bíblico, que pensa o melhor sobre os outros, a menos que haja evidências sólidas em contrário. E aí vem as fofocas, está com o número 7. Refere-se àquele que gosta de secretamente espalhar histórias maliciosas sobre os outros. Como ele fala em segredo, aquele contra quem ele fala não pode se defender, pois esse outro não sabe da falsidade espalhada. Difamador refere-se a alguém que fala abertamente mal do outro, com a intenção de prejudicar sua reputação. Aí temos o insolente. Refere-se a um elevado senso de superioridade, do qual a pessoa insolente trata todos os outros como inferiores a si. Essa pessoa é tão orgulhosa que até desafia Deus. Arrogante. Refere-se à pessoa que tem certo desprezo por todos, exceto talvez por si mesmo. Inventor de males. Não se contenta com as formas usuais de pecar, então inventa novos pecados, às vezes absurdos, que levam ao limite. Desobediente aos pais. Esse pecado atinge o cerne da estrutura familiar. Implica falta de gratidão e desprezo pela autoridade dos pais. E o penúltimo da nossa lista, não confiável. Refere-se àqueles que quebram pactos. Essas pessoas não cumprem a palavra, não fazem o que prometem e, tipicamente, inventam desculpas para não ter feito. E o último ponto, o último tipo de pecado que nós listamos aqui é o impiedoso. Refere-se a alguém que não tem compaixão nem bondade pelos outros. O que Paulo está nos dizendo aqui? Ele não está dizendo que toda a sociedade é marcada por estar cheia de todos esses pecados. Ele está nos dando exemplos, possivelmente buscando nos alertar para o fato de que a ruína de qualquer área da vida se deve à pessoa abandonar seu relacionamento com Deus. E aí, no próximo quadro, vamos ao quarto ponto que nos ajuda a responder o que Romanos nos diz a respeito do pecado e sua dinâmica. O auge do pecado é atingido com a prática e o aplauso.
O pecado atinge o seu auge quando os pecadores não apenas praticam o pecado, mas também aprovam e até se alegram com outros que praticam também o pecado. No capítulo 1, nesse que nós estamos estudando, no verso 32, nós lemos o seguinte: embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam. Como entender esse versículo, Romanos 1,32? Nossa sociedade hoje está repleta de pessoas que não apenas se enquadram nas práticas pecaminosas da lista, mas também aprovam e apoiam as demais pessoas que as praticam. Pode-se dizer que aprovar aqueles que praticam a maldade talvez seja o degrau mais baixo na escala da degradação humana. É ruim praticar o mal, mas é ainda pior incentivar outros a praticá-lo. Mas vale lembrar que há mais de uma forma de aprovar comportamentos perversos. Uma delas é simplesmente ser omisso. É não agir contra o mal ou manter-se neutro sem intervir, mesmo que haja solução ao seu alcance. Não fazer nada poderá ser visto como uma aprovação tácita em favor do pecado ou do mal. Mesmo as pessoas conhecendo os padrões morais de Deus por meio da consciência ou de um senso comum do que é certo e errado, muitos continuam pecando, muitas vezes sem qualquer cerimônia. Mesmo sendo repreendidos, muitos dos pecadores mantêm-se em seus maus caminhos, sem restrições. Zombam de Deus e ficam felizes em ver outros pecando, o que lhes dá ajuda para aliviar a culpa. Fazem isso porque estão com o coração endurecido e são incapazes de entender as coisas de Deus. Essas pessoas, elas estão presas nas mãos do inimigo e só sairão dessa armadilha se abrirem a porta do coração delas para Jesus. Apocalipse, capítulo 3, verso 20, nós lemos palavras de Jesus que diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador e Senhor, talvez este seja o momento em que Jesus está batendo na porta do seu coração. No próximo quadro, chegamos à nossa conclusão com 4 pontos. O primeiro é uma pergunta: quem teria fundado a igreja em Roma? O texto encontrado lá em Atos capítulo 2, no verso 10, nos informa que no dia de Pentecostes, ocorrido lá em Jerusalém, cerca de 2 meses após a crucificação de Jesus, havia gentios e judeus oriundos de Roma. Naquela época, porém, não havia igreja naquela cidade. Ninguém sabe quando a igreja em Roma foi fundada e por quem. É possível que sua organização tenha se dado como resultado do trabalho e iniciativa de cristãos comuns, e não de algum líder de maior projeção. Parece que, nesse ponto, o texto bíblico nos dá um recado quando simplesmente omite quem fundou essa igreja. O que teria sido mais importante? A existência da igreja em si ou os nomes daqueles que a organizaram? Segundo ponto, Romanos nos chama a nos medir por padrões divinos e não humanos. Às vezes avaliamos a nós mesmos e uns aos outros usando os critérios que nós estabelecemos. No entanto, para conhecer nossa verdadeira condição, devemos usar os critérios que Deus estabelece. Esse padrão revela que todos somos pecadores, somos culpados diante de Deus. Essa é uma das grandes lições que Romanos nos ensina. Ponto número 3. Romanos revela a incapacidade da raça humana em salvar-se a si própria. Nenhum outro livro da Bíblia olha com tanta coragem para a degradação da humanidade que resultou do pecado humano. Ao lermos Romano, do capítulo 1, verso 18 até o 3, verso 20, encontramos a ruína absoluta da raça humana. Mas, se formos mais adiante e pretendemos fazer isso, além do capítulo 3, verso 21, encontraremos grandes notícias sobre redenção e vida. É o que veremos em alguns dos próximos estudos. Quarto e último ponto de nossa conclusão.
Uma das grandes revelações de Romanos é o plano divino de salvação. Dada a incapacidade humana de salvar-se, por melhor que as pessoas pretendam ser, elas cometem pecados. Esses pecados, dentro da justiça de Deus, precisam ser pagos de alguma forma. Aqui entra a justiça de Deus. Mas vale observar que essa justiça não é apenas para condenar, mas é também para salvar. Ela está disponível para todos através de Jesus, que, ao ser morto na cruz, pagou os pecados de quem o aceita como Salvador, conforme nós lemos em Romanos mais adiante, lá no capítulo 3, versos 23 e 24. Mas, para que isso funcione, a pessoa precisa reconhecer que Jesus pagou os pecados dela na cruz, tomando seu lugar. Isso é o que chamamos aceitar Jesus como Salvador e Senhor. O Salvador salva, levando a pessoa a ter a vida eterna após a morte junto de Deus. E o Senhor, o aspecto do Senhor, ajuda a pessoa a viver uma vida justa e correta, dentro do código de conduta do reino de Deus que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, que aparece lá no livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Ficamos hoje por aqui nessa parte introdutória do livro de Romanos. Espero que você tenha gostado. Se gostou, fale desse nosso estudo para algum amigo seu, mande o link para que ele também ou ela possa acompanhar esse nosso estudo. No próximo quadro, você vê o panorama dessa série que iniciamos hoje, com 13 estudos sobre o livro de Romanos, sobre a epístola de Paulo aos Romanos. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!